Nós temos tido crise de falta de atenção. Mas atenção a quê? Aquilo que é mais valioso, aquilo que é mais rico, aquilo que é mais importante, que é a palavra de Deus. Porque do contrário, nós vamos sair, nós vamos caminhar por caminhos perigosos. Então esse título, o perigo da falta de atenção. A palavra falta ou faltar é um verbo que exprime ou indica escassez. Faltou alguma coisa, aquela coisa está escassa, está em falta. Logo, descontinuidade num processo natural, que resultará num estrangulamento ou ruptura, trazendo prejuízo numa atividade essencial. Por exemplo, alimentar. Se faz necessário nos alimentarmos, no mínimo 3 vezes ao dia. Quando falta o alimento está escasso, vem problemas. Desnutrição, que já foi chamada e é chamada de doença. E por esta doença, o índice de mortalidade é altíssimo, principalmente, irmãos, de países de outros continentes mais pobres que o nosso. Vejamos, irmãos, nós vamos palmilhar agora durante todo o 2º capítulo de Hebreus. Hebreus 2. Irmãos, o que Deus nos fala aqui é maravilhoso, é um alerta, é uma palavra que nós devemos bebê-la, extrair dela o máximo. E ela começa dizendo assim: portanto, devemos dar mais atenção para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Quando você tem uma atividade regular, que passa tempos sem praticá-la, sem exercitá-la, alguém chega até a esquecê-la. E como eu esqueci, um exemplo, eu me desviei, não sei mais o caminho, por onde fazer, como realizá-la. Acontece conosco sempre. Aqui no 2, pois, se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda violação e desobediência recebeu justa retribuição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Salvação esta que, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Irmãos, isso é uma clareza, isso é um recado, isso é uma mensagem tremenda. Porque se nós não dermos a devida atenção, podemos cair nessa. Foi uma grande, irmão, uma grande libertação, uma grande salvação que o Cristo nos deu. Ora, se nós não prestarmos atenção, não ficarmos ligados nesta palavra, nós vamos sair do caminho. Nós vamos cair no campo da inconveniência, do esquecimento. E tudo isso vai nos conduzir realmente a precipício. Nós vamos nos machucar, nós vamos nos perder durante toda essa caminhada que Ele nos fortaleceu para que nela fôssemos até o final. Irmãos, atenção!
A falta de atenção nos causa prejuízo. Atenção com o quê? Com a palavra do Senhor. É o nosso pão, é o nosso sustentáculo. Nós ficaremos fracos. E fracos ficamos à mercê do inimigo. A nossa atenção máxima, irmão, é no dia a dia. É em todas as atividades nossas. A sua orientação em primeiro lugar. Sempre. Depois, o que for necessário para complementar. Mas a direção é a dele. Irmãos, e veja que coisa maravilhosa daqui do 4 para frente. Eu bebi isso, eu absorvi. Também, além disso, essa palavra dele foi confirmada pelos que ouviram, aqueles que ouviram, guardaram e passaram adiante. Ela está hoje aqui grafada em nossas mãos. Mas, além disso, também Deus testificou no 4. Com eles, por meio de sinais, prodígios e vários milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos segundo a sua vontade. Isto é, a sua palavra veio em teoria. E em seguida veio a prática que ele começou. Milagres, prodígios, sinais. O Espírito Santo veio com essa incumbência e não se limitou, irmãos. Fez muito bem para todos nós. Nos dias de hoje, o Espírito Santo todo instante é conosco. No caminho para cá, ele me indicou. Porque eu teria que passar na casa dos meninos. Eu não vinha por lá. Vinha pela igreja batista, já pela frente, para sair. Bloqueada a estrada. Aí eu digo, eu vou por aqui, entro por lá, por baixo. Quando cheguei, não vou entrar, vou lá na casa. Estavam os 2 rapazes me esperando. Inclusive, ele já havia mandado uma mensagem para mim, e eu não tinha olhado. Então, mas Espírito Santo é você, está aqui, não vou botar nada nessa cadeira, é sua. Irmãos, é demais, não, é na medida certa. Irmãos, o Espírito de Deus sobre nós, sobre aquele que dá a devida atenção a Ele, é inquestionável. Não enxergue quem quiser, mas nós enxergamos, porque nós temos nas nossas mãos feitos por Ele. Se nós tivéssemos dúvidas, não estaríamos aqui. Precisamos dar toda a atenção, irmãos. E melhor vem aqui no 5. No 5. Não foi aos anjos que Deus sujeitou o mundo vindouro. De que falamos? Antes, em certo lugar, testificou alguém dizendo: quem é o homem para que dele te lembres? E o filho do homem para que o visites? Quem é esse povo para o Senhor dar tanta atenção? No 7, fizeste-o um pouco menor do que os anjos. De glória e de honra o coroaste, e o constituíste sobre as obras de tuas mãos. Irmãos, tudo que existe, criação divina, Ele nos colocou como ordenador, como mordomo, para cuidar. É de vocês, usufruam, cuidem. Eu estou a verificar tudo isso. Eu estou a apoiá-los. Eu estou com vocês. Não temas. Irmãos, eu vou dizer uma coisa. Isso é de Fernando. Assim como nós enxergamos que desde o primeiro livro da Bíblia até o último está direcionado para Jesus Cristo,
tudo isto aqui, irmão, feitos dele, de Deus, para nós. Tudo é para nós. Nós somos o principal objetivo do nosso Deus. Nós não somos qualquer coisa. Nós somos o tudo, nós somos o todo para Ele. Porque tudo que Ele tinha de melhor, Ele investiu na humanidade. Somos nós. Porque vamos negligenciar tamanha salvação? Está escrito, toda essa construção é para nós. E a gente não dá valor, irmão. Trocar por qualquer coisa, principalmente material. Uma pessoa obstrui a vida da outra, ceifando por coisas materiais. Irmãos, isso é terrível. Abramos os nossos olhos para isso, para a gente possa agir sobre os outros que estão cegos, outrora como estávamos. Nada aí fora tem valor, irmãos. Carro, avião, tudo isso fica aqui, não tem valor, nada, além desse mundo material. E a nossa casa verdadeira não é aqui. Nós estamos nesse estágio. Sejamos aprovados nesse estágio, para que lá possamos ser recebidos como morador eterno, daquela casa que é nossa. Se Ele preparou, é para nós, tudo, irmãos. Se lá está preparado, nos aguardando, que é a eternidade. Imagina essas coisas passageiras, tudo se quebra, a ferrugem destrói, tudo. Nada disso vai além do que matéria, irmãos. É matéria. Vamos aqui adiante para o 8º. Todas as coisas lhe sujeitassem debaixo dos pés. Para nós. Ora, visto que lhe sujeitou todas as coisas, nada deixou que não lhe esteja sujeito. Mas agora ainda não vemos todas as coisas sujeitas a Ele. Irmãos, infelizmente, o mão suja, o fedorento, tem interferido na vida daqueles mais incautos. Por isso, o 100% ainda não está em nossas mãos, pelos nossos deslizes. Aleluia, irmãos. Prosseguindo. Estou no 9º. Vemos, porém, aquele que por um pouco foi feito um pouco menor do que os anjos. Ele, quando encarnado, Jesus, coroado de glória e de honra, por causa da paixão da morte, para que pela graça de Deus, provasse a morte por todos. Irmãos, nós fomos criados pouco menor que os anjos. Jesus, enquanto carne, estava na condição humana. Mas naquela condição, Ele foi coroado com todas as honras dos céus. Nós aqui estamos, irmãos. Ele veio, Ele fez, nos ensinou a fazer e continua a velar por nós. O Espírito Santo de Deus cumpre fielmente como a terceira pessoa da Trindade para nos guardar, nos conduzir. Isso é, aqueles que derem a devida atenção. Glória a Deus. 11. Tanto que santifica, como os que são santificados, provém todos de um só, que é o nosso Deus.
Por causa disso, Jesus não se envergonha de lhes chamar de irmãos. Era assim que ele se reportava nos seus encontros, dizendo: anunciarei o teu nome a meus irmãos. Ele se reportando a Deus. Cantarei louvores a ti no meio da congregação. E outra vez, porei nele a minha confiança. E ainda, eis-me aqui e aos filhos que Deus me deu. Irmãos, você está vendo a atenção de Deus para conosco? Tudo por nós, para nós. Então não devemos nos limitar para com Ele, de reconhecê-lo como a fonte máxima de todas as virtudes, nada além dele, ninguém além dele. Todos nós nos curvamos a Ele, a sua grandeza eterna. Aleluia, irmãos. É grandioso, isso nos preenche, isso deixa a gente um gigante, fortes. Aleluia, meu Deus. Portanto, visto que os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte derrotasse o que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, se livrasse a todos os que, com medo da morte, estavam por toda a vida sujeitos à escravidão. Irmãos, foi necessário que Jesus viesse com as bênçãos do Senhor Deus, para que através da carne nos desse o devido livramento, eternamente livres, para sempre livres. Glória a Deus, irmãos. Ter essa certeza, irmão, nada mais é barreira intransponível à nossa frente. Nada é impossível ao que crê. Só precisamos crer, mais nada. Ele não nos cobra nada, a não ser o reconhecimento todo para Ele, como Senhor e Salvador das nossas vidas. Glória a Deus, irmãos. 16. Pois, irmãos, na verdade, Ele não socorre a anjos, mas sim a descendência de Abraão. Irmãos, Ele, o Pai, nos fez menor que os anjos. Quando Ele se materializou, nesta condição humana Ele veio, porque era o único modo, a única maneira, o único meio de sentir na pele tudo aquilo que nós teríamos que receber. Para o nosso livramento, Ele assumiu, Ele comprou tamanha dívida. Por isso que aqui adiante, irmão, na palavra diz que tamanha salvação é a nossa, para negligenciarmos por nada, por qualquer coisa, por influências desse mundo. Irmão, só Deus resistiria como resistiu aquele convite de Satanás. Te darei tudo, este mundo aqui, tudo. Só que de onde eles vieram, que ele também veio de lá, ele foi criado pela mesma fonte,
Ele esqueceu que ele criou tudo e tudo já era dele. Jesus jamais aceitaria isso, porque já tinha plena consciência que tudo era do Pai, o que era do Pai era dele. Então hoje, irmãos, não vamos nos enganar. Nós não devemos negligenciar a palavra de Deus, faltar a atenção devida para ela. Onde ela estiver, estaremos presentes. Porque é dessa forma, é reconhecer que a palavra de Deus é o seu representante mó. A primeira grandeza, o primeiro degrau, a palavra do Senhor lá estará. E é lá que vamos estar buscando, bebendo naquela fonte. Porque é a única maneira de seguirmos fortes, protegidos. Porque Deus garante. Toda a palavra de Deus, emitida por Jesus, que está aqui, irmãos, é para nós, é toda para nós. Não é para ninguém. Olha o que, não é para os anjos. Pelo contrário, os anjos a trouxeram até nós. Porque a nossa necessidade carecia que assim fosse. E ela veio e aqui está. Creiamos sempre, irmão, não existe outra fonte. Enganação nenhuma vai nos tirar do foco que é Ele. Ninguém vai nos tirar essa visão. É o Cristo, é o Redentor, é o seu resplendor sobre a nossa vida que nos fará caminhar firme e forte, sem duvidar, sem titubear, sem questionar, porque a palavra é clara, não nos deixa dúvida. Irmãos, faça a experiência que eu já fiz. Quando você estiver lendo a Bíblia, algo que não entender, se você pedir ao Espírito Santo, irmão, vai naquele sofá, vai chegar um soninho de leve, e você vai cochilar assim, 2 minutinhos, que é o suficiente, para ele te botar num contexto, você inserido, e vai compreender tudo. Se tem dúvida, faça isso, converse com ele no seu quarto, na sua cama, se afasta um pouquinho, e fecha os olhos e puxa, fala com ele, fala. Se você falar, ele vai responder. Quem tiver dúvida, tire essa dúvida, que eu já tirei, e não só foi uma vez. Irmão, é mesmo assim. E você vai dar pulo de alegria, você vai sorrir só. Só não, porque ele vai estar ali ao teu lado. Ele acabou de sussurrar no teu ouvido. E foi direto lá no teu entendimento. É assim que acontece, irmãos. Se você buscar, vai encontrar, está escrito. Todo aquele que pedir, vai receber. Fale, peça, busque, que você vai receber, você vai ouvir, você vai encontrar. Está para todos, irmãos, todos. Agora, se você, ou eu, qualquer um, só semeia vento, vai colher tempestade. E a casa vai ruir, como está lá em Mateus 6, a casa vai ruir, a casa vai cair, porque não tem base, que é Ele, a rocha é Ele. Se você está firmado, irmão, você não cai. O recado chega antes, a visão chega antes, e te dá o devido livramento que você e eu, nós precisamos. Tenha certeza disso, irmão. Isso é uma verdade imutável, porque Deus é a verdade.
Se nós continuarmos com Ele, Ele continuará conosco. A videira, se o galho estiver na videira, ele será alimentado, produzirá flores e frutos. É dessa forma. Se você estiver desconectado da palavra, você fica uma folha e o vento levou para lá e para cá. Você não se firma. Você fica um ambulante. Você não tem sustentação. Então creia na palavra de Deus. Continue a buscar, a perseverar. Continue a repassá-la assim que tem a oportunidade. Não tenha vergonha, como eu já tive. Já ainda, para primeiros dias para a igreja. A minha Bíblia era um quarto dessa aqui, o tamanho, bem pequenininho. Eu botava ela debaixo do braço, ficava na beira da pista, e assim para ninguém ver, ela aqui debaixo. Um crente, irmãos. Depois eu comecei a olhar e disse, mas que crente meia tigela sou eu? Que negócio é esse, rapaz? Como é que eu... E ele disse, se você se envergonhar de mim, eu vou me envergonhar de você. Então essas coisas você vai caindo, na real, diz, meu Deus, como é que eu quero? E eu estou me afastando. Ele está ali, eu vou para... Não, irmãos, é buscar com afinco, é buscar com vontade, porque a verdade, ela vem, independente que você queira ou não. Tem barreiras, é ultrapassada rapidinho. Olha o que ele diz aqui, irmãos, no 17. Pelo que convinha que em tudo fosse semelhante a seus irmãos, para ser misericordioso e fiel, sumo sacerdote daquilo que é de Deus, a fim de fazer propiciação pelos pecados do povo. Irmãos, convinha e continua, convém que nós atentemos, para não faltar a devida atenção a trecho como este aqui. Convinha que ele se portasse daquela forma e passasse pelo que passou, para que tudo fosse cumprido. Palavra de Deus. Por todos nós, e o que aconteceu? Porque naquilo que ele mesmo, sendo tentado, padeceu, pode socorrer aos que são tentados. Irmãos, ele foi tentado. Foi. Mas ele teria que passar por aquilo, não por sua falha, porque era a única maneira de nos dar o livramento. Ele teria que padecer, de sentir a dor da carne, porque desde os primórdios, aquele pecado caracterizou toda a humanidade, que até hoje, para os incautos, permanece. É pecado, é dor, é juízo, e virá, porque aqui nesse púlpito já foi dito, explicado e reexplicado muitas vezes como vai acontecer. Será doloroso? Será. Mas é um caminho que não tem desvio. A retidão da palavra do Senhor nos diz e nos conduz a tudo que está escrito. Irmãos, mais uma vez, o perigo da falta de atenção. Sejamos atenciosos com a palavra do Senhor.
ela nos conduzirá sempre, que dermos a devida atenção a ela. Em nome de Jesus, amém e glória a Deus.